Recentemente, o GitHub lançou uma nova ferramenta que é um CLI, onde ele promete nos deixar mais fácil utilizar o GitHub no terminal. E fica a dica, ele realmente consegue. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como instalar e como utilizar e para que serve o CLI do GitHub para aumentar a nossa produtividade como desenvolvedores. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no joinha, compartilhar com os amigos e bora pro vídeo! Bom, para a gente começar a nossa brincadeira, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acessar o site do GitHub CLI. Vou deixar na descrição do vídeo para facilitar a vida de vocês, tá? Mas é cli.github.com aqui, não tem segredo. Só abrir no navegador. Quando a gente abrir esse site, nós vamos cair aqui na tela de instalação do nosso GitHub no Command Line, né? Onde ele mesmo diz que a gente vai levar as linhas de comando para o próximo nível, que além disso é de graça e open source, ou seja, você consegue acessar o GitHub dele para ver como é que funciona. Aqui ele já mostrou as instalações para o uso do Mac, que é o que eu tenho aqui na minha máquina hoje, porém ele está disponível tanto para macOS, quanto para Linux ou quanto para Windows, né? Então, se você tiver no Linux, você pode seguir por aqui essas instalações e se você tiver no Mac, você segue por aqui, tá? Não tem segredo, tá? Todos rodam as instalações por linha de comandos, mas eu vou mostrar aqui os dois para vocês. Vamos lá então. No macOS, a gente instala ele rodando o brew install GH. Eu vou abrir uma nova extensão aqui do meu terminal para a gente fazer juntos essa instalação. Varia um pouquinho ali de cada distribuição, mas no geral não vai ter tanta diferença assim não. Então aqui a gente pode rodar o comandinho brew install GH. O brew, só para quem não sabe, ele é o equivalente ao pt get install do Linux. Então, rodando ele, a gente consegue, basicamente os dois ali fazem a mesma coisa assim. E beleza, só isso aqui já é o suficiente para eu estar com o meu GH instalado. E seguindo a própria documentação deles aqui, a gente pode verificar se essa instalação aconteceu com sucesso por aqui, ó. Então, vamos lá fazer o seguinte, ó. Vamos ver. Se eu digitar agora gh-help, ele tem que mostrar aqui para mim os comandos que eu tenho disponíveis. E esse "-help" vocês podem ver como uma documentação, um guia do GitHub CLI de como é que ele funciona e tudo mais. E aqui tem os comandos principais, né? O que ele chama de core commands, né? No caso, a gente tem o de auth, que é a questão de autenticações para a gente logar com a nossa conta, né? Porque tudo que a gente faz aqui, a gente tem que estar logado com uma conta, porque ele sempre faz o sync com o GitHub lá da nuvem da nossa máquina. Então ele precisa estar autenticado para saber com quem que a gente está conversando. Depois tem algumas outras funções que a gente vai entrar aqui no decorrer do vídeo, mas para a gente começar, primeiro passo, instalou, a gente tem que fazer a autenticação. E como é que faz? É muito simples. A gente vai digitar o comando gh e a sequência de auth. Quando a gente faz isso, ele vai dar uma espécie de erro. Não é bem um erro, né? Mas meio que assim, ó. Ele só vai dizer o que é esse core command, né? Então ele serve para autenticar o GitHub, quer dizer, o GitHub com Git usando o GitHub. E aqui ele fala como é que é o uso desse comando, né? Então ele passa aqui, ó, gh auth, o command e depois as flags. E esses são os commands que a gente tem disponíveis dentro do contexto de autenticação. O primeiro comando que a gente tem é o login, óbvio, né? Login, logout, refresh, o setup git e o status. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou só para mostrar para vocês, eu vou fazer um gh auth status. Vamos ver só para ver como é que tá. Ó. No meu caso eu já estou logado, tá? Já está funcionando tudo direitinho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um logout para a gente fazer juntos esse processo. Então, gh auth status. Ó, eu não estou logado em nenhum, nada, e essa é a primeira etapa que a gente tem que fazer. Então, a gente pode rodar o gh auth login, e quando ele faz isso, ele vai perguntar se a gente vai rodar a partir do github.com ou de um Enterprise Server. Enterprise Server é só se você estiver dentro de uma organização ou de uma empresa, geralmente empresa de grande porte, que utilizam essa funcionalidade. E se você tiver, eles vão te avisar que você tem que logar por aí. Então, para 95, 99% dos usuários, roda no github.com mesmo. Aqui a gente vai ter que fazer qual que é o nosso protocolo preferido para fazer as operações com o Git. Tem dois, né, o HTTPS e o SSH. O HTTPS é simplesmente para a gente colocar, toda vez que a gente for fazer uma operação no Git, a gente vai fazer com login e senha. Então, por exemplo, vamos dar um git push, vai lá colocar o meu e-mail, a minha senha, ele autentica e faz o meu processo. O SSH é uma chave de criptografia que a gente instala na nossa máquina para evitar ter que ficar digitando login e senha toda hora que a gente quer fazer uma autenticação.
Então é meio assim que uma credencial, né? Um cartãozinho que a gente pega e salva no computador para que a gente não tenha que ficar colocando login e senha. E eu sempre recomendo vocês seguirem por SSH, que é o jeito mais fácil e mais tranquilinho de usar o Git. É um saco configurar o SSH, principalmente se você está fazendo isso a primeira vez, depois de um tempo você fica craque. Né? Mas se for a primeira vez que você está mexendo com SSH, é meio complicado, você não entende muito bem o que está acontecendo. E o Git ele já funciona, ele já faz todo esse workaround para a gente de forma quase que transparente. Então aqui eu vou entrar com SSH e aqui ele já identificou algumas chaves que eu tenho disponíveis aqui no meu computador hoje. Né? No caso, se você não tiver chaves, ele vai pedir para você gerar uma nova e ele faz todo esse processo automaticamente. Então eu vou pegar essa chave aqui mesmo, id_RCA. O título para minha chave vai ser esse aqui mesmo. E agora aqui a gente tem que fazer o login com o Web Browser. Né, que basicamente ó, ele vai dar um código aqui pra gente, ó, e ele fala assim, ó, primeiramente você tem que copiar esse código, então vou selecionar ele, botão direito copiar, né, ou decorar, escrever no papel, e depois eu vou apertar Enter que ele vai abrir o meu navegador de internet. Ele vai me jogar lá para o GitHub e aqui eu coloco o código aqui que ele mesmo forneceu para nós. Né? Como eu já copiei ele, eu simplesmente vou digitar Ctrl V para colar ele para cá e ao clicar em continuar, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai falar que essa authorization foi requisitada de Sumaré, eu não estou em Sumaré, né? Mas talvez pelo meu IP ele achou que eu estava, né? Através desse IP, no dia tal hora, né? E ele vai pedir as permissões, então a gente vai autorizar o GitHub a acessar as permissões da minha conta. Então, ao clicar no botão verde, ele vai pedir para você confirmar a sua senha, que eu vou fazer dessa maneira aqui. E beleza, ó, deu a mensagem verde, congratulations, você está pronto e o seu device está now conectado. Então você pode fechar essa abinha e voltar para o terminal. Quando a gente volta para o terminal, a gente consegue ver o output das informações. Então ele falou que a authentication está completada, ele configurou o protocolo SSH para a gente, fez o upload da chave, no meu caso já estava criada, mas ele, se não tivesse, ele criaria uma chave, faria o upload lá no GitHub e está logado agora com o meu usuário, que é o João Mantovani. E agora se eu dar um git status, ele fala, quer dizer, git status não, né? GH status, ele vai falar que eu estou logado aqui, inclusive ele até trouxe para mim várias informações, né? No caso é GH auth status. Olha que legal, ele trouxe as informações aqui para mim. Tirando um pouquinho o zoom aqui, ó, esse é até legal que agora a gente desbloqueia novas funcionalidades, tudo que está vinculado ao meu usuário. E eu vou até voltar naquela que eu tinha mostrado para vocês, que eu rodei sem querer, mas ela é interessante, ó. Se eu digitar o GH status para cá, olha que legal, ele vai trazer todas as informações que são referentes ao meu usuário. Então, por exemplo, se você abrir o seu Git, você vai ter uma abinha de notificações aqui dentro. E aqui dentro ó, tem as tarefas que elas foram assigned para vocês, coisa que você está participando, repositórios que possam ter pull requests abertas e tudo mais. E digitando o GH status, ele vai dar um overview da sua conta, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho alguns issues, esses issues aqui eles são velhinhos da minha conta, mas eles estão lá, então tem issues no meu nome a serem resolvidos. Tem uma pull request aqui para eu fazer, não tem nenhuma mentions para mim, nenhum review request para mim. E aqui tem atividades aqui recentemente aqui nos repositórios, não que são meus, mas os repositórios que eu participo. Então, basicamente, aqui seria o equivalente da gente abrir a nossa tela do GitHub, abrir a telinha de notificações e olhar lá como é que está o histórico. Ele faz um dashboardzinho em forma de terminal para a gente. E essa é a grande vantagem do GH. Ele tenta fazer o GitHub como um todo funcionar através da linha de comando. Para a gente que já está trabalhando aqui, às vezes é mais fácil utilizar um comando para cá do que abrir a interface a tela do celular e tudo mais. Bom, nesse caso aqui, ó, vamos começar a dar uma exploradinha nos comandos e vamos pegar os principais comandos que ele mesmo fornece aqui para a gente, ó, que eu acho legal para a gente começar. Ele tem o GH issue list, que ele vai mostrar aqui para mim todos os issues, né, que estão do GitHub, e aqui ele deu o primeiro erro, que ele falou, você não está no Git repositório. Então, tem comandos que a gente vai conseguir rodar em algum repositório e comandos que não. Por quê? Porque tem comandos que são específicos que ele precisa ter um repositório vinculado. Então vamos abrir um qualquer aqui que eu tenho, vamos abrir o da PenseApp. Deixa eu pegar um público aqui, ó, só para vocês se situarem no que eu estou fazendo. A PenseApp ela tem vários repositórios públicos aqui, ó. Vamos pegar esse YouTube Git tutorial, o que a gente estava trabalhando nos vídeos passados mesmo. E vamos entrar dentro dele. Ó. Estou aqui dentro dele. E aqui ó, eu consigo ver
informações referentes a esse repositório propriamente dito, né? Aqui ele até retornou vazio, ó, porque ele não tem nenhuma issue nesse repositório, não tem mesmo, né? Então podemos seguir a vida. O próximo comandinho aqui, deixa eu ver um interessante aqui pra gente, ó. Esse daqui é legal. Tudo que for relacionado a GHREPO. Então, ó, GHREPO, ele retorna aqui pra gente as informações referentes ao repositório. No caso aqui, eu posso tanto estar, dependendo do comando, vinculado a um repositório que eu estou agora, ou criar novos repositórios a partir da linha de comando, e a gente vai fazer esse teste aqui na sequência. Aqui eu tenho funções para manipular um repositório, por exemplo, eu consigo arquivar um repositório pela linha de comando, que seria o equivalente a vir aqui, abrir o repositório, vir em Settings, descer até o final dele aqui e procurar a opção de Archive, tá vendo? Então, em linhas gerais, o GitHub CLI ele entra para fazer quase que todas essas configurações que a gente consegue fazer pela interface, né, pelo Chrome, pelo navegador de internet, a gente vai conseguir fazer pela linha de comando. Então, por exemplo, aqui, ó, esse comando é legal, ó, ghrepo view, que a gente consegue fazer a visualização do repositório. Aqui, o que ele fez? Ele está lendo o nosso arquivo de README. Esse arquivo de README ele não é tão interessante assim. Então vamos pegar um arquivo de README mais interessante, que pode ser, eu acho que é esse template dev as material aqui. Esse aqui é um repositório privado nosso, mas não tem problema. Olha que bacana. Se eu digitar um ghrepo view, ele vai pegar e vai mostrar todo o README formatadinho, bonitinho aqui para mim, para a gente que consiga ver isso diretamente no terminal. Se eu fosse fazer isso no terminal, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um cat do meu README, né, que apesar de funcional não tem as formatações, ou abrir ele dentro de um editor, como o VI, alguma coisa do tipo assim, que daí sim teria as minhas formatações. Mas é um quebra-galho aqui quando a gente só precisa ver uma informaçãozinha aqui. Eu gosto de usar dentro do terminal, que ele já traz formatadinho e bonitinho aqui através do comando ghrepo view pra gente. E um ponto importante, quando você está dentro de um comando, para você sair dele, você tem que apertar a linha Q do seu teclado. Tá. Então, continuando aqui, ó, a gente consegue ver mais coisas, por exemplo, fazer o sync, né, verificar se esse repo ele tem pull requests, não, você tem push para ser feito, ou se tem pull para fazer. No caso, esse repositório meu aqui, ele está sujo, né? Vamos voltar para o nosso Git tutorial aqui e vamos lá rodar um ghrepo sync de novo. Quando eu faço isso, ó, ele falou, ó, tá sincado com o master, não tem nada ali, tá tudo em ordem, esse repositório tá belezinha. Então a gente consegue ver. Basicamente isso aqui seria um shortcut do famoso git status, né? Mas através ali da CLI do próprio GitHub. Aqui é interessante, ó, listar repositórios por um usuário ou organização. Por exemplo, se eu digitar git repo list aqui dentro, ó, aqui são todos os repositórios que estão na minha conta, porque ele colocou do meu nome aqui, então os que são públicos, os que são privados, tem bastante, né? Ó. E se eu quiser ver, por exemplo, de uma organização, eu posso usar o da PenceApp aqui, ó, dessa maneira. E aqui são todos os repositórios da PenceApp, públicos, privados, quais foram as últimas alterações que eles tiveram e tudo mais. Também tem uma funcionalidade que eu gosto bastante, que é o repo clone, porque geralmente quando a gente quer fazer o download de um repositório na minha máquina, né? Deixa eu criar uma pasta aqui deve ter um teste aqui, ó, fechou. Quando eu quero fazer um clone de algum repositório, geralmente é um saco, né? Que a gente tem que vir, abrir o GitHub, abrir o YouTube Git Tutorial, clicar em Code, selecionar SSH, copiar esse código aqui, digitar git clone e colar o que a gente copiou, né? YouTube Git Tutorial. Eu já faço isso tão rápido porque eu já está decorado aqui que eu já perdi a conta de quantas vezes eu já fiz isso na minha vida. Mas nesse caso aqui, ó, deixa eu apagar ele, a gente consegue fazer o download dos repositórios pelo próprio CLI do GitHub. Então a gente consegue vir aqui, ó, e fazer um ghrepo clone. E aqui é uma coisa interessante da gente perceber, que eu demorei um pouquinho para entender como é que funcionava. Se eu só digitar YouTube Git Tutorial dessa maneira, olha o que vai acontecer. Ele falou que ele não conseguiu encontrar um repositório com esse name. Por quê? Esse repositório aqui, eu quero que só que vocês entendam esse ponto, se está dentro de uma organização e você não especifica, ele pega do seu usuário. Então, ele colocou aqui, ó, João Mantovani /YouTube Git Tutorial. E realmente, esse daqui não existe, porque esse Git Tutorial está dentro da organização da PenceApp.
Então, nesse caso aqui, eu preciso especificar o pensapp barra YouTube Git Tutorial. E agora sim, só com esse comando, ele vai clonar o repositório aqui na minha máquina e está pronto. Não tem muito mais segredo aqui para a gente fazer. É uma ferramenta bem bacana, assim. Quebra muito galho. Se você pode aqui dar um git repo list da pensapp, por exemplo. Ó, no caso real, né? Git repo... Git não. JH repo list da pensapp. Ah, eu quero baixar esse aqui, ó. Use o Local Storage Reducer. E agora um GH repo clone e colocar para cá. E pronto, está clonado aqui na minha máquina. Eu não precisei abrir interface, navegador do GitHub, não precisei lembrar nome de repositório, não precisei fazer search. Tudo no terminal. Essa é a grande vantagem, tá? Não tem nada aqui que você não faça com os comandos de Git ou com o comando de terminal e nem abrindo a interface do navegador, mas ele está aqui para auxiliar a nossa vida nesse sentido. Inclusive aqui, ele até a gente consegue ver as informações de pull requests desse repositório que ele porventura possa ter, né? Então, aqui por exemplo, ó, o GH, acho que é GHPR, se eu não me engano, ó, é isso aí, ó. Eu consigo criar pull requests por aqui, eu consigo listar as pull requests que estão abertas nesse repositório, no caso aqui são essas pull requests para esses repositórios que estão abertas. Eu consigo criar, eu consigo abrir o próprio GitHub, isso daqui é bem legal, se eu digitar o PRView, no caso não tem nenhuma aberta, né? Mas eu consigo até abrir o GitHub, a aba de pull requests pela linha de comando. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu quisesse ver esse repo, igual a gente fez anteriormente, para ver o README dele. Né? Eu estou vendo aqui dentro do terminal. Se eu quisesse abrir para ver dentro do GitHub, eu posso passar a flag --web e ele abre aqui no navegador para a gente. Ó. Olha que bacana. No caso aqui estão as 14 pull requests abertas. Né? Então, se eu digitasse aqui, ó, GH branch não tem esse comando, né? GHPR list, acho que eu digitei errado, né? GHPR list e, por exemplo, essa daqui é o nome da minha branch. Agora eu dou um git checkout nessa branch e agora sim um GH repo GHPR view, ele vai mostrar aqui para mim na próprio terminal o que tem de diferente nessa PR. E aqui eu posso até abrir o GitHub, né? Passando a flag de --web e abrir diretamente o GitHub para cá na PR já localizada. Então, isso daqui, deixa eu ver uma coisa. Se eu digitar um GitHub PR, eu consigo criar, dar checkout em outras PRs. Enfim, estou sendo um pouco, até fazer o merge dela que eu consigo fazer. Estou sendo um pouco redundante aqui, mas não tem segredo, tá? O CLI do GitHub, o principal ponto a entender é que ele existe para que todas as funcionalidades que a gente faz, ou com o mouse, ou no navegador, ou com o terminal, se concentrem em um único lugar. Você não precisa saber dele, você não precisa usar ele, mas ele está aí para facilitar a nossa vida ali, que às vezes, não ter que sair do terminal para a gente executar algum comandinho, ver um readme, dar um clone no repositório é algo muito interessante que otimiza bastante o nosso tempo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Para ser bem honesto com vocês, eu ainda prefiro utilizar o Git do VS Code, porém eu tenho que admitir que esse CLI ajuda demais, principalmente para a gente gerar chaves SSH na nossa máquina e fazer download de repositórios, eu utilizo bastante. Então, se inscreva no nosso canal, dê o joinha, compartilhe com os amigos e deixe um feedback aí pra gente. Belezinha? Até a próxima. Tchau, tchau.